Boa tarde. Vou colocar o nosso comentário fixo aqui. Oi, Glauber. A Antonielle tá chegando aí pra gente começar a nossa conversa com o espírito de hoje. Olá, Oi, tudo bem? Tá dando pra ouvir aí direitinho? Tudo certo? tá assim, você tá conseguindo me ver? Tô conseguindo. Que aqui pra mim a minha imagem tá escura, mas tudo certo, O fundo tá escuro, mas o seu rosto tá iluminado. tá? Tá, Quer que eu vou acender a luz então, daqui do quarto. maravilha. Melhorou? Melhorou, melhorou. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder começar a nossa conversa com o espírito de hoje, né? Para entrando aqui no clima, agradecendo a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, né? Trazendo esses estudos, essas reflexões, nesse bate-papo, para que a gente consiga pensar um pouquinho mais na nossa vida, no que realmente importa para a nossa felicidade, que a gente tanto almeja. Então pedimos a espiritualidade superior que nos inspire, nos oriente nesse momento, para que a gente consiga trazer aqui o que realmente vai ajudar a tocar a gente fundo, para que a gente consiga usar isso de verdade no nosso dia a dia, prestar atenção nas nossas fugas psicológicas e aprender a melhor forma de enfrentar as situações do nosso dia a dia. Que assim seja. Ai, ai, vamos lá. Então, essa parte aqui de fugas psicológicas, né? A gente pegou mais uma vez o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, mas também tem uma parte aqui no livro O Homem Integral, que é no capítulo de maturidade psicológica, quando ela fala dos mecanismos de evasão. E tem uma parte bem interessante também no Psicologia da Gratidão, tudo da Joana, viu? Que é uma parte que fala dos conflitos existenciais e fugas psicológicas. É um trechinho aqui. Então, o que acontece, gente? O que são essas benditas fugas psicológicas? Né? Que essa é a parte que importa bastante, né? Saber o que é isso. A gente recebe, né, o nosso organismo aqui, a gente recebe cargas emocionais o tempo todo, né? No nosso dia a dia, a gente passa por milhares de situações que umas são mais leves, que a gente enfrenta tranquilo, mas tem outras que são mais difíceis, assim, né? Seriam mais difíceis da gente digerir, vamos dizer assim. E nesse caso, o que acontece? Quando a Joana fala aqui, né, que sucessivas descargas emocionais perturbadoras acabam sobrecarregando os nervos. E quando isso acontece, ela diz que invariavelmente eles vão, a gente transfere as mais difíceis, né, essas descargas emocionais mais difíceis da gente contornar e da gente aceitar para o inconsciente. Então a gente acaba, quando a gente faz isso, a gente está dando lugar às fugas psicológicas, tá? Então, o que acontece? Muita gente, né, ela fala aqui que muitos pacientes se comprazem nessas fugas.
Porque eu prefiro, né, enfiar a poeira lá embaixo do tapete do que ter que olhar a bagunça que eu tenho que arrumar. E às vezes nem é uma escolha, nem é uma escolha que a gente faz de forma consciente, né? Tipo, não quero enfrentar isso agora, então eu vou deixar para lá, para organizar isso depois. Não, às vezes como ela coloca no texto, né? Essa coisa da descarga emocional muito intensa é algo que a gente não consegue lidar, não sabe lidar, e isso vai para o inconsciente, né, que fica lá guardadinho, a gente não tem acesso a ele de imediato, não é algo que está ali posto, né, a gente nem sabe como é que a gente vai estar lidando com isso depois. Eu achei bem interessante um exemplo que ela traz no livro, do exemplo da criança, que eu acho que fica mais claro, né, Com para quem está assistindo certeza. a gente. Que danada é isso de fuga psicológica, né? Fuga que é justamente a gente tá fugindo daquilo que a gente não consegue enfrentar, se a gente fosse Isso. trazer para o popular, né? E quando ela traz o exemplo da criança que fala em relação à mentira, eu achei um exemplo bem bacana, né? Às vezes a criança termina, às vezes, mentindo para o pai ou para a mãe, porque aconteceu alguma situação que ela não conseguiu enfrentar, não conseguiu dizer, né? Para os pais, ou por medo do castigo, na época que era desse jeito, da punição, né? Do cantinho do pensamento, sei lá como é que cada pai É, lida com isso, né? Mas é justamente essa coisa da fuga. A criança não consegue lidar com aquela situação, tem medo das consequências que vem a sofrer, então termina mentindo para se safar, né? Então a mentira para a criança seria uma fuga, né? Então a gente fazendo paralelo para o adulto, é justamente aquilo que a gente não consegue enfrentar, que a gente às vezes nem sabe o que fazer, como fazer, então a gente termina colocando aí debaixo do tapete, como diz você, né? pois é. É porque o que acontece? Às vezes, quando a gente tá. Quando a gente, cara, fica frente a frente com um desafio, né, grande, a gente acaba não se sentindo equipado, né? Assim, eu não tenho equipamento suficiente para poder passar, né, por esse desafio aí. Tá difícil para mim. E aí, quando a gente se sente desse jeito, se eu sinto que eu não tenho esse equipamento necessário, eu falo assim, bom, então eu não tenho recurso para poder encarar isso aí, não tem jeito, e aí eu fujo. Por quê? Eu não Aham, tenho como, se eu não tenho condição, se eu acredito que eu não tenho condição de enfrentar, eu desisto, né? E aí eu, e aí eu fujo daquele enfrentamento. Só que a gente também tem que ter um cuidado, que é o seguinte: todo desafio que acontece na nossa vida, ele vai, né, buscar lá de dentro da gente, direto, algum arquivo inconsciente. Ele vai de encontro ao arquivo inconsciente, não é isso? Tá lá guardado. A gente não sabe direito por que a gente guardou, não sabe onde, não sabe como. Mas a gente tem todas as nossas experiências passadas da nossa infância, adolescência, né? Tô falando da gente aqui, né? uhum, A gente tem todas as nossas experiências guardadas, arquivadas, e também as experiências das vidas anteriores, né? Então eu tenho tudo isso arquivado. Na hora que acontece alguma coisa, hoje, eu vou buscar lá o que eu conheço daquilo. O que eu já vi disso aí? O que é familiar para mim? Só que a gente busca isso no inconsciente. E isso vai gerar uma reação nossa. Uma reação. Uma reação é uma coisa que a gente não precisa raciocinar para ela acontecer. Simplesmente, por exemplo, eu dou muito esse exemplo da minha vida, besta mesmo, porque, por exemplo, se aparecer uma barata aqui, vocês não se assustem. Eu vou pular e vou virar por cima dessa cama e vou sair correndo. Daqui a pouco eu volto para a live, entendeu? Só que, assim, se eu raciocinar, não faz o menor sentido. O que a barata vai fazer comigo, né? E aí, o que acontece? É um medo, né? A gente diz que é medo, né? Assim, a gente fala assim, não, não, eu tenho medo de barata. Mas por que você tem medo de barata? Quando a gente vai raciocinar, a gente fala assim, ai, é nojento, né? Ela anda no esgoto, ai, sei lá por onde ela andou.
E a formiguinha que sobe na nossa comida, a gente tira e come a comida. Você não sabe por onde ela andou também. Mas, enfim, quando aparece uma formiguinha, a gente vai falar, formiga! Não, a gente vai falar, barata! E vai sair correndo, né? E aí a gente diz que é nojo. Por exemplo, tá andando na rua. Hoje em dia a gente vê isso menos, porque as pessoas passeiam com seus cachorrinhos e catam um cocô. Mas, por exemplo, você tá andando na rua, é nojento ver um cocô no chão, não é? De cachorro. É horrível, não é legal. Aí você tá andando na rua, vê um cocô. Você vai falar assim, cocô! E vai sair correndo? Mas era nojo, não era? Você não tem essa reação, a nojo? Então, na verdade, não é nojo da barata, é medo mesmo. É um medo que não faz muito sentido. Então, a gente fica inventando para nossa cabeça desculpas, né? É como se fosse uma mentira, né? Para a gente mesmo. Isso é uma fuga psicológica. Como eu não sei explicar por que eu tenho aquela reação, né? Eu invento uma coisa no lugar da reação real. Eu dou uma desculpa para aquela minha reação, para eu ficar mais confortável com ela. Para eu achar, não, mas se eu digo que eu tenho nojo da barata, faz mais sentido. Todo mundo vai concordar comigo que barata é um bicho nojento, né? Quando, na verdade, é um medo irracional, que não faz o menor sentido. E aí, se a gente parar para pensar, a gente não precisa ter medo daquele bicho. E se eu parar para analisar esse medo que veio, vou falar assim, gente, isso aqui é um bicho venenoso? Não. Pode fazer alguma coisa comigo de verdade? Não. Então, legal, o que eu vou fazer? Eu vou matar a barata? Eu não gosto de matar os animais, então eu vou dar um jeito de fazer ela sair daqui de perto de mim e tal, porque eu não quero dormir com uma barata no meu quarto, que não, né? Então, na nossa vida, quando as coisas acontecem, a gente tem reações, e que nem sempre elas são... nem sempre elas fazem sentido. É porque muitas vezes elas puxaram um arquivo inconsciente nosso de alguma experiência parecida que incomodou demais, né? Uhum. E aí... E às vezes... Pode Fala. continuar, Rê. Pode falar. Pode continuar. E como se explica medo de bicho de pena? A gente não sabe o que a gente já passou, né, Esther? A Esther perguntou aqui, como se explica medo de bicho de pena? A gente não sabe o que a gente já passou em outras existências, ou até quando a gente era menor, né? Quando a gente era criança, que de repente saiu um ganso correndo atrás de você, feito um louco, quando você era muito pequenininha, porque você foi mexer lá com o bicho, e eles saem que nem os loucos desembestados, assim, atrás, e vai saber, né? Que você ficou com tanto medo do negócio que ele sim podia te pegar. A barata não, mas o bicho de pena muitas vezes poderia, né? Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com as questões que incomodam a gente, né? Uhum. Quando a gente pensa, Rê, no exemplo que você deu, né, em relação a bicho, termina ficando um pouco mais simplório. Quando a gente vai trazendo para a nossa vida, né, que assim, é um relacionamento que não tá bacana, como é que a gente vai enfrentar isso, né? É algum problema em relação aos nossos filhos que a gente precisa enfrentar, né? Então, isso vai fazendo com que, será que eu tenho condições de estar enfrentando isso? Né? O medo da consequência, de como é que a gente vai lidar com aquela relação, né? Se é um casamento que já está precisando de um cuidado, e aí? Será que é melhor a gente enfrentar logo essa situação? E de que forma? Ou é melhor deixar ali para ela se resolver por si só? Só que a situação não resolve por si só. Com Né? certeza. Então, a gente termina utilizando algumas fugas que Joana coloca no texto, né? Fugas psicológicas, que tem a ver justamente com esse não enfrentamento das situações, né? E aquele vídeo que a gente estava assistindo, que é de fugas psicológicas, eu nem sei como é o nome daquele palestrante, que a gente Alexandre, olhou mas eu no... não sei o sobrenome dele. É da Aham, Associação que ele... Médico Espírita do Rio Grande do Sul, né? A Merges. Aham, Sei lá. Bem porque aí interessante. coloca justamente que esse não enfrentamento das situações pode levar a consequências bem piores, né? Que às vezes tem essa fuga
pode ser relacionada à bebida, tem essa fuga de, sei lá, não estar enfrentando alguma situação, isso pode gerar situações de depressão, inclusive, né? Você está ali há muito tempo numa situação que te incomoda, às vezes tem situações relacionadas ao trabalho, por exemplo, tá tendo algum, sei lá, assédio moral, por exemplo, né? E você não consegue enfrentar aquela situação e você passa a vivenciar todo dia, toda hora, e aquilo pode gerar um transtorno maior, né? Então, ela coloca, Joana, que a gente precisa estar em movimento, né? O Em tempo todo. ação. A gente precisa estar enfrentando aquilo que nos aparece, né? É. Porque a gente deixar, colocar debaixo do tapete ou dizer assim, não, depois a gente resolve, a situação por si só não vai se resolver, né? Não é aquela coisa, precisa de ação, a gente precisa dar um passo para tentar resolver essas situações, Com né? E, certeza. A Joana fala aqui, né, comentou desses estados depressivos, né? Ela diz que alguns estados pré-depressivos, eles acontecem por uma sensação de incapacidade da gente resolver os desafios existenciais, né? Tipo, eu me sinto incapaz, então eu acabo entrando num estado pré-depressivo. E a gente, quando acontece isso, o indivíduo ele acaba se escondendo no medo. E aí, esse medo pode levar a pessoa ao mutismo, né? Ela fica ali calada, quieta, isolada. O afastamento, né, do convívio social, do convívio familiar. E aí, isso aqui a pessoa acaba fazendo por quê? Para se poupar de qualquer situação que possa causar um sofrimento. Então, para não sofrer, a pessoa muitas vezes se isola, né? Vai fugindo dos enfrentamentos, né? Dos desafios e se isola. Quantas famílias, como você falou aí, né? Você está num casamento, está num relacionamento que relacionamento nenhum é fácil. Quer dizer, alguns são um pouco mais fáceis, mas a maioria aqui nesse nosso mundo de provas e expiações, né? No nosso grau de adiantamento, que ainda é muito pequeno, né? O adiantamento moral e tal. As relações são muito complexas, assim, são meio difíceis. Então, às vezes, a pessoa se isola dentro da sua própria casa, né? Cada um ali no seu quarto, um na sala, não sei o quê, um com seu Netflix, outro com seu videogame, o outro com o seu desenho, a criança, até a criança hoje em dia, né? Consegue se isolar dessa uhum, forma. E aí ela fala que esse mecanismo de fuga é muito curioso. Por quê? O enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar. Porque na hora que ele se isola nesse estado pré-depressivo, ele se torna infeliz, ele se torna inseguro. E aí ela fala, né? No refúgio perigoso em que ele foge daquela, né, da vigilância, né? Então, assim, a pessoa se isola, se escondendo do mundo, tentando se esconder dela mesma. Só que aí é aquela história, uhum, a gente não tem como se esconder da gente. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma casa de praia lá na região dos Lagos, no Rio, e aí a minha mãe foi convidar uma tia minha para ir. Para ela se distrair, né? Para assim, para passar um tempo com a gente, que a gente ia passar o verão lá. Tá. Aí ela falou assim: ai, não sei se eu vou, não. Mas por quê? É que se eu for, eu me levo junto. Tipo assim, ela não estava querendo a companhia dela. E a gente não tem como fugir da nossa uhum, companhia, né? E aí, o que acontece? Se a gente deixar isso continuar, com o passar do tempo, aumenta a nossa insatisfação com a nossa vida. Aumenta uhum. também, né? A gente acaba descendo cada vez mais. Ela estava falando de estado pré-depressivo, mas a gente acaba descendo para os abismos da depressão psicológica mesmo. E aí, o organismo, ele começa a sofrer o impacto desse tipo de pensamento e de sentimento, né? E é um impacto tão insistente e contínuo que aí a gente vai ter realmente problema lá, ausência de serotonina, de noradrenalina, que Joana mesmo trata aqui nesse capítulo, né? Uhum. Só que a gente esquece que a gente está equipado com recursos fantásticos, fenomenais, para enfrentar
tudo que acontece no nosso dia a dia. Só que quando a gente consegue usar esses recursos que a gente tem, né, a força que a gente tem aqui dentro, que de vez em quando a gente esquece que tem, né, a gente consegue ampliar as possibilidades que ainda estão latentes aqui dentro. Então, quando a gente faz uma forcinha, um esforçozinho no caminho do nosso bem e do bem de quem está ao nosso redor, né, para enfrentar um desafio, se a gente começa a enfrentar uns desafios menores e ver, pô, consegui. Caraca, deu certo. Pô, desafio menor, por exemplo, você passar por alguma situação em casa e ser um pouco mais paciente. Daquela vez eu vou deixar, falar assim, não, tudo bem, é o melhor que o fulano pode fazer, que a ciclana pode fazer agora, nesse momento. Então, não, legal. Aí releva, responde com mais tranquilidade, ao invés de sair, porque você quer, porque você não fez isso, porque fez aquilo, porque deixou isso assim, porque, né? Ser um pouquinho paciente. Um pouquinho mais paciente. Uhum. Né? Isso aí, quando você Sim. consegue fazer, né? Entender um pouco mais o lado do outro e tal, em pequenas situações, a gente consegue começar até a acreditar na gente mesmo, né? Tipo, não, eu consegui naquela situação. Será que eu vou conseguir aqui que tá um pouco mais difícil? Vamos lá. Tentar, né? Que a gente vai ganhando cada vez mais força, né? Uma vitória pequena vai se somando a outra vitória pequena, que vai se somando a outra, e uma junto com a outra, deixa a gente muito mais forte, né? Para É. seguir em frente, Tem para uma, enfrentar as coisas. tem uma frase que ela coloca aqui, né, nesse capítulo de fugas psicológicas, que é bem interessante, que tem a ver com o que você estava dizendo agora, né? Que é o ser humano encontra-se equipado de recursos preciosos É que isso. devem ser aplicados no cotidiano, de forma que se ampliem as possibilidades nele latentes, expressando o quê? A potencialidade divina de que se encontra constituído. Isso. Aí logo abaixo ela coloca assim: Essa coisa ninguém super. cresce Vai. ou se desenvolve em estado de paralisia, É. né? Essa coisa que a gente precisa, assim, enfrentar as situações que nos aparecem. E, assim, de repente a gente não precisa enfrentar as situações sozinhos, né? Com Se a gente está certeza. se sentindo essa coisa de, nossa, eu não tenho recursos, eu não me sinto que eu vou dar conta disso sozinho. Por que não contar com a ajuda, né, de alguém, da doutrina, de um amigo, de algum familiar, né, para dialogar sobre tal situação, né? Claro que o enfrentamento, muitas vezes, se é algo que a gente está sentindo, às vezes ele é individual, mas a gente pode sim ajudar, pedir ajuda, né, para que aquele enfrentamento ele seja não tão denso, não tão pesado, né, que se torne mais fácil de estar sendo enfrentado. Com certeza, porque às vezes, até quando a gente conversa com alguém sobre alguma situação da nossa vida, não precisa nem a pessoa dar uma resposta pra gente. A gente, só de organizar as ideias aqui dentro para Aham, falar, muitas vezes a solução aparece ali. Você fala, você tá, é como se você estivesse perguntando para alguém e você percebe. Você fala assim, já sei, né? Vou fazer. Agora, quando a gente tenta evitar esforço ou luta, a gente vai no sentido contrário às leis da vida, às leis morais. Porque essas leis que regem a vida, gente, se a gente olhar para o universo, tem alguma coisa paradinha? Não tem. Tá tudo em movimento. O planeta tá lá fazendo lá a rotação e ao mesmo tempo a translação ao redor do Sol. Todos os planetas lá. E tudo está em constante movimento. A vida ela é feita disso. Se a gente for olhar a estrutura de um átomozinho, tem o núcleozinho com os elétrons voando em volta. E isso tudo se unindo e dividindo elétrons e não sei o quê, é que forma isso tudo que somos nós. Então, assim, tudo é movimento, é ação, é o tempo todo. E esse movimento e essa ação que as leis da vida impõem a gente, né? É que vai trazer os recursos de crescimento. Nossos recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual, né? Então, a base de tudo para a gente crescer, ser melhor, ser feliz, que é o que a gente tanto quer,
a gente só vai conseguir com movimento e com ação. Quanto a gente mais se aprimora, né? Quanto mais produz e quanto mais se afadiga, é que a Joana fala aqui. É. Tá? Ó, Eu fiquei pensando ali, ó, agora. Pode Regina falar, colocou Rê. aqui, ó. Nossas grandes mudanças interiores começam com pequenos movimentos para modificar nossas imperfeições. Então, assim, uma das coisas importantes e que aparece até aqui um pouco mais para frente nas soluções, né, que o capítulo traz, é a gente ter noção que a gente é realmente imperfeito. Quando a gente assume essas nossas dificuldades, é um dos primeiros passos para a gente conseguir superar essas dificuldades. Então, isso aqui, a gente ter noção de que a gente tem imperfeição, ajuda e ajuda muito. A gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, né? Ela fala aqui, né, que somos seres humanos em processo de crescimento, em conserto. A gente, né, assim, em constante conserto, ajeitando um negocinho aqui, um negocinho lá e tal, apertando um parafuso aqui, outro lá, né? E a gente está esse conserto da gente, né, esse interior, essa nossa reforma íntima, né? Ela vai acontecendo enquanto a gente está nesse nosso processo aqui, né? Na nossa vida, nessa existência, né, carnal. E aí, essas imperfeições a gente tem em todo mundo. Então, isso é uma coisa muito importante, viu? Porque nos enfrentamentos do nosso dia a dia, né? Essa aceitação da gente mesmo, como a gente tendo imperfeições e lutando para se melhorar, né? Ajuda a gente a compreender os limites dos outros. E na hora que eu entendo melhor os limites dos outros, eu passo a ser, né? Eu tenho mais facilidade de ser mais tolerante com os erros dos outros. Eu começo a ser mais tolerante com os meus, aí fica mais fácil de ser mais tolerante com os erros dos outros. E aí, isso, como eu conheço as minhas condições, né? Na hora que a gente vai se conhecendo melhor, a gente passa a conhecer as nossas condições, as nossas imperfeições e as nossas potencialidades, né? E a gente passa a acreditar que o outro também tem imperfeições, que também está em processo de crescimento e que também tem as potencialidades deles. Então, na verdade, a gente vai conseguir entender, né? Ter a empatia, né, real. Ela fala aqui de empatia numa parte que é bem interessante também. É importante colocar também que é aquela mesma referência que Glauber até tinha colocado para depois a gente colocar no Instagram, né? A referência do vídeo que a gente assistiu é essa coisa do vitimismo, né? Que quando você termina se vitimizando, então você não assume aquela postura, aquela sua responsabilidade, né? Aquilo que você precisa enfrentar e termina que você não consegue trabalhar aquelas imperfeições. Claro. Porque aí quando você se coloca nessa postura de vitimização, né? Que você está sendo vítima, tipo, tudo acontece com você. Então, a ideia é que você não consiga dar passos maiores em relação àquela situação que você se encontra. Porque a responsabilidade não é sua, né? Foi o outro que te falou, foi o outro que te colocou naquele local. Aí você não cresce, aí você não está em movimento, como Joana colocou, né? Que é importante a gente sair dessa situação de paralisia. Peraí, o que é que eu consigo dar conta aqui? Qual é a parte que me cabe, né, nessa situação? O que é que eu preciso enfrentar para eu não me colocar nessa situação de vítima? O que é que eu tenho que mudar a mim? Qual a percepção que eu tenho em relação a mim? Né? Porque a ideia não é a gente observar o outro. Quando você diz aí, a gente termina sendo mais tranquilo, né, em relação à cobrança, ao julgamento do outro. Massa, mas que tem que partir da gente. Quando a gente começa a se conhecer e ver tantas imperfeições que a gente tem, né? Quanto a gente ainda é frágil, quanto a gente ainda tem que encaminhar, aí é que a gente diz, nossa, peraí, a gente tá tudo no mesmo barco, né? Tá todo mundo nessa mesma situação.
e que eu preciso estar me acolhendo, acolhendo essa minha dor, essas minhas imperfeições, essas minhas fragilidades, e, consequentemente, estar acolhendo, pelo menos compreendendo, né, a fragilidade e as imperfeições do outro. Muito bacana isso que você colocou. Porque assim, na verdade, a gente só vai compreender mesmo o lado do outro e conseguir se relacionar melhor, que é uma das coisas que é super importante na nossa vida, a partir do momento que a gente começar a se relacionar melhor com a gente. Então, Uhum. na hora que a gente foge, né, do que está aqui dentro, né, das nossas dificuldades de lidar com as situações, fica difícil da gente se relacionar bem com os outros e com o mundo, né? A Esther colocou aqui, né, que a gente se vitimiza e acaba terceirizando a responsabilidade, né? Isso aí é uma coisa que acontece direto. E isso, gente, olha só, pensa numa coisa. A Joana fala demais. Ela falou nesse capítulo do Conflitos, ela fala da criança, né, com a mentira e tal, mas ela fala da nossa infância psicológica. E no Homem Integral, ela fala mais ainda disso, né, que é a nossa larga infância psicológica, né, da gente como espírito, acaba sendo um dos maiores problemas na área do comportamento humano. Então, o que acontece? A criança, ela está acostumada a ter suas necessidades e os seus anseios resolvidos, tá? E ela diz que essas necessidades e anseios são imaturamente resolvidos, tá? Claro que se somos todos imaturos, como é que a gente vai resolver, né, as questões dos outros de forma madura? Difícil, né? Então, ela diz que é o seguinte, tem duas formas. Ou os adultos, né, pais, educadores, familiares, amigos, enfim, vão resolver essas necessidades e anseios da criança. Ou então, essas necessidades e anseios, eles vão ser atendidos pela violência do clã e da sociedade. Então, tem duas formas. Ou eu dou tudo na sua mão, que você está precisando, ou eu respondo com violência, com agressão. Ah, sai daqui. Pergunta a criança, posso, né? Não. Não. Porque às vezes é mais fácil, né? Você falar não, enxotar a criança, do que tentar entender e resolver a questão. E tem momentos que você vai dar tudo na mão dela, porque é mais fácil do que ensinar ela a fazer, a entender, a lidar com aquilo, né? É mais fácil você ensinar uma criança a usar uma faca ou você pegar e cortar para ela logo. É mais fácil cortar para ela logo. Então, assim, isso em pequenas questões do dia a dia, é mais fácil você ensinar uma criança como é que ela vai numa loja, vai perguntar uma coisa que ela quer, falar com a atendente, pedir e tal, vencer ali a barreira da vergonha, ou você vira e pede logo o que ela quer, que você já sabe o que ela quer, que você quer que ela coma, enfim, quer que ela compre, sei lá. Então, a gente acaba, às vezes, fazendo isso para poupar esforço nosso. E aí as crianças... Você falando aí, Rê, eu fiquei me lembrando... Ih, congelou. Congelou. Peraí. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Você ficou se lembrando? E aí, velho? Ó, só vou... Enquanto... Tá voltando aí? Voltou? Tá me ouvindo, Rê? Eu tô te vendo, normal. Você tá me vendo? Tô. Fala aí. O Você lembrou? que você estava falando, eu lembrei dessa situação de pandemia, né? Por exemplo, essa coisa da fuga, às vezes, das crianças, né? Termina ficando muito tempo ali no videogame e, às vezes, a gente, enquanto pai, termina deixando, né? Termina sendo uma fuga para eles, porque não sabe estar lidando com essa situação, né? A gente vê que exacerbou em relação ao tempo, né? Do uso do videogame, e isso traz uma série de consequências, mais, sei lá, apresenta maior irritabilidade, mais ansiedade, às vezes termina comendo mais ou tomando banho de menos, né? A rotina fica toda alterada. E, né, às vezes as crianças ou adolescentes terminam utilizando isso como fuga porque não sabe
de que forma vai estar enfrentando isso, e a gente, enquanto pai, às vezes a gente vai deixando, tá mais tranquilo desse jeito, porque aí tem o que fazer, tanta coisa, tem tanta coisa a ser feita, e a gente vai deixando levar, né? E termina sendo uma fuga, vamos dizer assim, para eles, enquanto crianças e adolescentes, e para a gente também, porque é uma situação que a gente precisa estar enfrentando, né, para evitar consequências mais drásticas lá na frente e que, não, peraí, eu não quero enfrentar isso agora não, vamos botar ali debaixo do tapete e depois a gente enfrenta isso. Eu fiquei me lembrando disso que você estava falando em relação à situação que é mais cômoda, mais fácil para a gente enquanto pai, enquanto educador. Pois é. Aí é que ela fala aqui, né, que as figuras domésticas representadas pelo pai e pela mãe, mas tem várias outras, né, responsáveis, né, possíveis aí, permanecem em atividade emocional no inconsciente, resolvendo os problemas ou atemorizando o indivíduo, que se refugia em mecanismos desculpistas para não lutar, mantendo-se distantes de tudo quanto possa gerar decisão, envolvimento responsável e enfrentamento. Então a gente tem que pensar o quanto que a gente teve disso na nossa vida, mas lembrando sempre que os pais responsáveis fazem isso porque também foram construídos assim, né? Então é o que eu falo, a gente sendo imaturo psicologicamente vai criar nossos filhos de uma forma parecida dentro do que a gente conhece, né? Do que a gente sabe lidar, enfim, do que é normal ali ainda pra gente, né? E aí, então, assim, quando a gente pensa nisso, é importante a gente pensar assim, olha, o que eu me sinto quando eu tenho que tomar uma decisão? Ou quando eu tenho que eu tenho que falar assim, não, eu sou responsável por isso. Eu. Eu tenho que ir lá e fazer. Eu tenho que chegar e resolver. Eu que tenho que enfrentar essa situação. É sempre aquela história assim, tem coisa na nossa vida que não tem como terceirizar, né? Uhum. Que é só a gente mesmo, né? Na verdade, nada a gente terceiriza. A gente usa um apoio, um suporte tal, de um amigo, de um familiar, né? De um terapeuta, de um médico, para dar para você, tá, vamos lá. Porque quem tem que ir é a gente. É como se eu tivesse apertado para fazer xixi e pedisse, Antonielli, vai lá para mim que eu tô muito apertada. Não dá. O meu aperto, só eu que vou resolver de verdade. A decisão, a escolha, ela é minha, né? Ela é de cada um de nós, né? O livre-arbítrio, ele é individual, né? A gente só vai crescer pelas nossas próprias pernas. A gente tem muita, mas muita ajuda. A gente tem a espiritualidade superior sempre impulsionando a gente para frente. A gente tem o universo inteiro conspirando a nosso favor. A gente tem tudo para ir. Só que alguns arquivos nossos inconscientes dizem o contrário para a gente. E gera medo, gera ansiedade, gera várias coisas e a gente acaba fugindo. Tanta coisa a gente foge sem nem perceber que está fazendo. Essa coisa de botar a culpa, né, no outro é tão comum, gente. Mas é tão comum, eu não digo que é normal, é comum. A gente tem que se acostumar com isso, né? É comum porque a gente está acostumado, mas não era para ser normal, né? Então, assim, Tem, fala. tem uma frase aqui, Rê, que eu achei bem interessante também, que Joana coloca, né? Que é essa coisa da gente, do enfrentamento, né? Das situações que nos aparecem. Que ela coloca assim: ignorar a responsabilidade de forma alguma a anula. Essa é Pelo perfeita, contrário, essa frase. apenas transfere-a em tempo e lugar para futuros enfrentamentos inevitáveis em situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. Ou seja, ou você vai enfrentar agora ou vai Ou enfrentar mais mais pra tarde, frente. Mais né? vai. Tem jeito, não. Não tem jeito, não tem jeito mesmo. Só que se não tem jeito, gente, é para alguma coisa que é muito boa para nossa vida, como espírito eterno, imortal, que a gente é.
é bom de qualquer jeito. Tudo traz uma coisa boa. Tudo gera um aprendizado, né? Tudo vai trazendo recurso novo para a gente, né? Então, ela fala aqui, gente, é o seguinte, que é normal que ocorram algumas fugas psicológicas no nosso dia a dia, tá? É normal. Assim, o normal sem um problema, tá? E isso como um recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeiam o indivíduo. A gente vive num mundo altamente tecnológico que chega uma quantidade imensa de informação para a gente o tempo inteiro. O tempo todo. Então, ela fala aqui dos diversos veículos de comunicação de massa. Essa é muito boa. Das conversações raramente edificantes. Como a gente conversa bobagem. Como a gente gasta tempo para falar de coisa nenhuma. Né? É muito. É muito. E das convivências infelices, porque tem pessoas, né, que não fazem bem a gente, né? São muito negativas e tal. Glauber falou aqui, né? Como é meritória a caminhada, mas o amor providencial nos faculta muitos auxílios que nos apresenta a humildade. Gente, quando a gente começa a tentar perceber as questões da nossa vida, o que a gente faz, por exemplo, essas conversações raramente edificantes. Eu lembro que foi como se eu tivesse feito uma experiência, sabe, na vida, assim. E aí eu tava lendo muita coisa e a gente falando muito no centro sobre maledicência, ainda foi lá no Rio. E falando muito da maledicência, que a gente fala muito mal das coisas, das pessoas, de tudo que a gente está acostumado. E a gente fala mal para quê? Para ver se a gente se sente um pouco melhor. Porque se o outro for pior, eu me sinto um pouquinho melhor, né? Só que não é real isso, né? Isso não vai fazer a gente se sentir melhor. Porque se a gente está fazendo uma coisa que não é boa, né? Falar mal. Não, é uma coisa boa. A gente não vai se sentir bem de verdade. A gente vai fingir que está se sentindo melhor, né? Que não deixa de ser uma fuga psicológica também. Então, eu fui a um casamento e eu falei assim, para mim mesma. Falei, cara, eu não vou falar mal de ninguém. Não vou falar mal de ninguém. Então, se a conversa estiver falando mal de alguém, eu vou tentar falar bem se eu tiver alguma coisa para falar. Se não, eu vou ficar calada. Gente, eu passei quase a noite toda calada. Porque as pessoas, a diversão da festa, e é isso aí, eu acho que muita gente vai encaixar a carapuça aí, é falar mal dos outros. As pessoas se juntam para falar do vestido de fulana, de não sei o que, nananã. E teve coisa na festa que não ajudou no que eu estava mais acostumada, assim, né? Porque a mãe do noivo entrou com um bicho aqui, assim, né? De um troço de pena. E aí você fala assim, meu Deus, tá, não é do seu gosto, deixa ela achou que ela estava linda. Então, cara, ela tá feliz pra caramba, ela é a mãe do noivo, ela super se arrumou, deixa ela ser feliz. E todo mundo falando do bicho, porque a cabecinha ficava fazendo assim. E a gente ri, né? Então, deixa eu ver, cadê? Glauber colocou aí, foi a chata da noite. Foi! Eu tava sem graça. É. A Renata tava E muito é bela porque naquele dia, entendeu? Eu falei, cara, eu vou dançar. Então eu dancei pra caramba, porque eu não tinha o que falar. Porque se não era pra falar mal, ainda mais eu não tava acostumada, eu não tinha o que falar, entendeu? Então, são algumas coisas que a gente tem que aprender a começar a olhar na nossa vida, né? Porque se eu preciso falar mal do outro para me sentir melhor, o que está me fazendo, o que está fazendo eu me sentir mal? Por que a minha autoestima está tão baixa? Então eu não preciso falar do outro, eu tenho que parar e pensar em mim. Eu tenho que fazer uma meditação, eu tenho que buscar uma terapia, eu tenho que. Só que isso dá um pouquinho mais de trabalho. Só que só o que dá trabalho é o que gera bom resultado também. Uhum.
né? A gente precisa se esforçar. Enfrentamento não é uma coisa que, vou deitar aqui, tomar meu suquinho de laranja e ficar esperando a vida passar. Não, isso não é enfrentamento, né? A gente tem que pensar no o que está me incomodando. É importante a gente entrar em contato com o que está incomodando, pensando assim, legal, está me incomodando. Qual é a solução? Porque para tudo existe solução. Tudo. Para tudo tem solução. Mas para aquilo que eu estou passando, não, aquilo é muito difícil. Para tudo tem solução. Mas eu não tenho, eu não sei. Mas ela existe. Então, se a gente procurar, a gente acha. Porque o universo inteiro conspira a nosso favor. A gente precisa lembrar disso. Tudo é feito para a gente viver melhor e ser mais feliz. E ter mais harmonia. Né? Quando a gente se acomoda... E você colocando aí, falando sobre solução, aí tem justamente um tópico, né, que Joana coloca nesse capítulo de Fugas, que é soluções, o nome do tópico, né? E ela traz alguma coisa. Ninguém atinge o acume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção de outra, até ser conseguido o objetivo buscado. Né? Então, essa coisa vai adicionando as realizações umas sobre as outras. Ocorrerá um somatório de experiências que vão te impulsionar, né? Que impulsiona o indivíduo com segurança no rumo certo da realidade. Essa coisa do enfrentamento mesmo, da gente ir comemorando cada conquista, mesmo que a gente perceba que elas são pequenas. Quando você traz aí o exemplo, se a gente vive numa sociedade que as pessoas têm o hábito de estar falando mal do outro, ou fofoca, ou sei lá o quê, e a gente já consegue numa noite não entrar nesse, vamos dizer assim, nesse âmbito, né? Nessa situação, nessa vibe. Então, já é uma vitória, sim. Já é uma conquista. Mas é bom, você fala assim, cara, se naquele dia eu conseguia e eu me senti bem com isso, vamos lá, eu vou conseguir em outras situações da vida, né? Então, eu acho interessante que ela fala assim, que a gente se acomoda muito ao já feito, ao já conhecido, né? Só que quando a gente faz isso, a nossa energia vitalizadora vai caindo, né? A gente empobrece a nossa existência. Porque a gente enriquece a existência pela sabedoria. A gente enriquece com o movimento, com a ação. E aí tem uma história que é interessante de uma experiência que foi feita com um sapo. Que você pega o sapo e tem uma panela com água quente. Aí você pega o sapo e joga ele na panela com água quente. Ele dá um salto. Mas é um salto. Ele fala assim, que é isso? E ele dá um pulo e sai correndo ali. Mas assim, é um super salto ninja fantástico, tá? Agora, se você pegar essa água, botar ela numa temperatura boa, que ele está acostumado, e ir aumentando aos poucos com o sapo ali dentro, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar lá. Até ele não conseguir nem mais se movimentar. A água, se ferver, ele vai morrer ali dentro, paralisado, e ele não dá um salto. Então, quando a gente vai se acostumando com as situações, como se elas fossem normais, quando na verdade não era para ser, elas são comuns, mas não era para ser o normal, a gente se acomoda e fica ali. Só que isso mata a gente. Mata a gente, né? Mata a nossa alegria de viver, mata a nossa autoestima, mata a nossa, né, o nosso auto-amor. Então, essa daí é minha mãe. Olha, essa Beth Jatobá Bezerra é a minha mãe. Ela está ali falando, né, que os vales devem ser superados para alcançarmos os picos. E é só assim que a gente chega no pico. Se a gente não passa pelos altos e baixos, ela aqui, o Joana compara também a nossa vida a uma empresa. A empresa tem fases de crescimento e fases de queda. Isso é normal, né? Isso acontece. Na nossa vida é normal que aconteçam os altos e baixos.
que as dificuldades venham, que a gente cai e vamos lá, volta, né? Ai, ai. E aí ele fala aqui também, ele traz uma história que é bem interessante do sábio Solon, que era o maior sábio da Grécia, que estava passando numa viagem pelas terras do rei Creso. E aí o rei pergunta para ele, esse rei ele era tido como o homem mais rico e mais poderoso do mundo naquele momento. E aí ele pergunta, né? Quem seria a pessoa mais feliz da Terra? Ele pergunta isso ao sábio. Aí o sábio parou e falou assim, eu conheci um jovem que cuidava da mãe, né, que estava doente e tal, e depois que a mãe morreu, ele passou a defender a cidade dele, tudo, não sei o quê. Ele realmente era muito feliz. Aí ele falou, tá, então, aí ele parou, não se conformou com a resposta, né? Fala, legal, quem era a segunda pessoa? Quem você acha que é a segunda pessoa, então, mais feliz do mundo? Cara, então, eu conheci 2 jovens lá em Atenas que também doaram a vida pela comunidade lá, né, pela cidade. Aí ele, né, ficou emborradinho, né? E não deu muito mais atenção para o sábio, tal. Falou, não, tal, deixa ele quieto. Não gostou muito do que ele ouviu, não. Porque ele confundia o poder que ele tinha com a harmonia interna, que é o que realmente gera a felicidade real, né? E aí o sábio falou, né, nesse dia que estava lá, ele falou assim, nunca esqueça do castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera comportamentos, ocorrências e circunstâncias, de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E passando o tempo, teve uma guerra entre o rei Creso e o rei Ciro, que era o rei dos persas. E a cidade desse rei Creso, ela foi incendiada, os tesouros foram roubados, ele foi preso e foi colocado para ser queimado, sabe? E aí, quando ele estava lá para ser queimado, ele... Caraca, o Solon tinha razão. E aí ele estava lá falando com ele mesmo, né, refletindo com ele mesmo, em voz alta, assim, que aquele sábio tinha razão. E nessa hora, o rei Ciro estava passando e ele era fã desse sábio, né? E quando ele ouviu o Creso dizendo que ele tinha razão, ele foi lá, né, tentar entender, né, o que tinha acontecido, porque ele foi tocado de compaixão pelo vencido, né, pelo rei que foi vencido. E acabou libertando ele, pensando assim, cara, se eu tiver numa situação parecida com essa, que eu sei que uma hora tudo pode mudar, como o sábio bem falou, eu queria que agissem, né, comigo dessa forma, que tivessem compaixão comigo. E aí ele nomeou o rei Creso, que tinha sido vencido, como auxiliar dele. E ele passou a vida inteira como auxiliar do rei Ciro. O rei Ciro faleceu, veio o filho e ele continuou sendo auxiliar lá, né, nesse governo ali dos persas. Então, é importante a gente ter em mente que a nossa vida muda. E muda de maneira inesperada. E a gente tem que saber enfrentar, né, essas mudanças, porque todas elas são para o nosso bem. Pensa só, ele achava que o poder era o que geraria mais alegria a ele, mais felicidade. E ele ter sido alvo de compaixão pelo inimigo, né, tendo tido uma segunda oportunidade, uma segunda chance, com certeza ele foi muito mais feliz ali. Então, a gente precisa rever nossos conceitos sempre, né? É o que eu sempre falo, assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, isso é muito importante. A gente tem que estar aberto a isso, né? E o castigo do tempo, ela fala aqui que o castigo do tempo é a inexorabilidade do progresso, das transformações incessantes, a que tudo e todos estamos submetidos. Só que isso, gente, esse progresso é para o nosso bem. É o tempo todo. Então, tudo que acontece é para um bem maior, para o nosso crescimento, né? E aí, o que você ia falar aí? Não, era no finalzinho do capítulo, né? Que ela coloca
que assumir, portanto, né, já vai concluindo, as próprias dificuldades constituem um dos passos necessários para superá-las. Isso. Né? Então, assim, qual a dificuldade que eu tenho? O que é que eu preciso estar assumindo? Porque eu preciso estar superando isso, né? E ela, a última frase, ela coloca justamente assim: a culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para o avanço contínuo, né? Não tem isso assim, vixe, avancei e parei. Não, vamos dar continuidade a isso, né? Avanço contínuo e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória. A saúde integral, que foi o que você tinha falado um pouco antes, né? Em relação a essa parte emocional, psicológica, espiritual, essa coisa da saúde integral, da gente estar em constante movimento e estar avançando, superando as nossas dificuldades, né? Isso. Então, ao invés de a gente jogar as responsabilidades das nossas vidas, do que a gente sente, do que a gente pensa para os outros, né, que é uma fuga, ao invés da gente negar aquilo que acontece na nossa vida, não preciso me preocupar com isso, não, isso nunca vai acontecer comigo, não, isso aqui não. A gente tem muito essa tendência, né, da negação, da transferência de responsabilidade, da própria evasão mesmo, essa coisa do... Como é que fala? Vai travar a língua aqui. Procrastinar. A gente empurrar as coisas, ao invés de eu resolver agora, né? Não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje. Seria o ideal. Mas muitas vezes a gente acaba deixando. Porque acha que é difícil, porque acha que não tem capacidade, por várias razões. Então, é muito importante que a gente perceba esses nossos mecanismos de fuga. Se a gente for na internet, a gente encontra milhares de mecanismos de fuga aí, né? Tem vários sites com coisas interessantes falando sobre essa questão de mecanismo de evasão, né? De fuga do ego. Então, é importante a gente buscar isso para começar a se entender um pouquinho melhor. O que eu costumo fazer quando eu estou enfrentando um desafio? Né? Quando eu estou passando por uma situação, um problema? Né? A gente tem que lembrar de situação, problema. Eu falei situação, problema, lembrei da minha filha com situação, problema de matemática. Para tudo tem uma resposta, não tem? Às vezes a criança pequena, quando vai responder, vai falar: ai, meu Deus, eu não consigo, não sei, mamãe, papai, vovó, como é que eu faço? Mas para tudo tem uma resposta. Basta a gente saber procurar ajuda, às vezes, para procurar o que a gente precisa, né? E encontrar uma solução. É muito importante a gente lembrar disso. Para tudo tem saída, tem muita ajuda por aí. A gente tem, né, no Centro dos Espíritas, a gente tem a questão do diálogo fraterno, né, atendimento fraterno. Nessa situação agora de pandemia, tem muitos centros do Brasil todo oferecendo o atendimento fraterno virtual. Então, tem centros fazendo todos os dias esses atendimentos. Então, é importante a gente saber onde procurar, né? O recurso da oração, entrar em contato com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, né? Pedindo uma orientação. A terapia, né? Com o psicólogo, a busca, às vezes, da necessidade do psiquiatra também, né? Para, em conjunto, ajudar, auxiliar um pouco mais. É importante a gente buscar leituras, né? Que tragam alguma coisa de que traga alguma coisa de bom no ensinamento. Eu acho que vai cair, né, Vai Rê? acabar aqui nosso tempo. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo aqui a oportunidade da gente estar pensando, mais uma vez, né? Refletindo sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as soluções que a gente tem para as nossas questões. Que a gente se lembre de que a gente tem ajuda sempre. A ajuda aqui na matéria e a ajuda invisível dos nossos mentores e da espiritualidade superior. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o auxílio nesse momento, desse estudo. E fiquem com a gente ao longo da nossa semana.
Que assim seja. Então,